O tema da mensagem de hoje não poderia ser diferente, embora às vezes a gente transita, mesmo sendo um dia, quando é um dia das mães, um dia dos pais, às vezes surge um tema paralelo, mas geralmente a gente usa uma temática aí para trazer um real significado, para trazer um contexto sobre aquela data, mas essa de fato não poderia passar em vão, amém? Vocês estão comigo aí? Está todo mundo ligado? A Páscoa, ela não é tão, vamos dizer assim, propagada da forma que deveria ser. Basta você pegar no seu Instagram e fazer alguma postagem, se você clicar na lupinha para colocar uma figurinha e escrever Páscoa, talvez não apareça nenhuma cruz, nenhuma Bíblia, vai aparecer muitos ovos, vai aparecer muitos coelhos, mas não vai aparecer o verdadeiro significado. Mas também, por outro lado, você não pode se limitar a uma tradição apenas. Então, o tema da mensagem de hoje é da tradição à transformação, amém? Vocês vão começar a acompanhar junto comigo aí na tela. Se você puder colocar junto ali também, tirar o relógio e pôr junto ali, por favor, para a gente acompanhando lá também. Embora nós estamos numa temporada, qual que é a temporada mesmo nós estamos? Ser como Cristo. E Deus tem costurado aí de uma forma tão perfeita como Ele é. Cada pregador que sobe traz uma mensagem que tem como base ser como Cristo. E hoje não vai ser diferente. O tema ele acaba sendo o tema básico aí da mensagem, né? É ser como Cristo, mas trazendo essa ramificação desse subtema aí, né? Passagem da tradição à transformação. Só para a gente entender o contexto da antiga aliança, nesse amor de Deus para conosco, a gente precisa trazer essa ideia também do Antigo Testamento. Para muitos isso vai ser mais uma vez que vão escutar, mas para outros pode ser a verdadeira libertação, amém? Então eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção na mensagem, não se dispersar, para nós podermos nos afundarmos, nos enchermos desse tema. É isso que nós pedimos a Ti, Jesus. Fala conosco, nos ministra, Pai. Já pregamos muito sobre Páscoa, Senhor, mas quem sabe hoje não é o dia para aquele que tem tanto tempo de igreja ter um romper verdadeiro através desse momento, Senhor. Ou aquele que ainda se confunde, ainda aquele que tem dúvidas do que de fato é a Páscoa, que venha, Senhor, o Teu Espírito e traga uma revelação. E a começar por mim, Senhor, que pouco sei, Senhor, perto de tudo aquilo que o Senhor tem a oferecer, mas eu te peço, Senhor, fala comigo, fala, meu Pai, com o Teu povo. Usa minha vida, Senhor, pois sem Ti nada poderei fazer, Senhor. Espírito Santo de Deus, esteja comigo, esteja com todos aqui, Senhor, nesses próximos minutos, trazendo a sua compreensão do texto, Senhor, conexão com os exemplos, entendimento, Senhor, da Tua palavra, revelação, Senhor, das entrelinhas, meu Pai, da mensagem, dos versículos, meu Pai, e que seja encaixado na nossa vida, Senhor, não seja um texto histórico tradicional, mas que se anexe a nós, meu Pai, e possa ser fundido, Senhor, como um só corpo, Deus. Esse é o meu pedido, meu Pai, através dessa palavra, e que eu seja apenas esse meio, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Se você crê, aplauda forte ao nosso Deus. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico, que são as origens da palavra de Deus, significa literalmente
passagem. Está bem interligado à passagem da saída do povo do Egito rumo à terra prometida. Para te recordar desse texto, dessa mensagem, você puxa lá a história de José. Quando José é levado ao Egito, tem todo um processo a qual ele passa. Só que o Senhor o honra ali, ele se torna ali um gestor daquela nação. Com isso, com o sonho que ele teve, a questão profética das vacas gordas, das vacas magras, o que acontece é que no período das vacas magras, o Egito se torna um polo mundial. E aí você vê todos os povos indo para lá buscar o seu suprimento. Isso acontece, mas a história passa. A história de José passa e algumas gerações, se não me falha a memória, 3 ou 4 gerações ali se passam. E a história de José e até mesmo a aliança que o rei havia feito ali com ele, como o faraó da época havia feito com ele, também se dissipa. E o que acontece é o que o povo hebreu se multiplica muito. E se levanta um outro líder, um outro faraó, um outro governador, e escraviza esse povo, com medo dessa multiplicação. Então o povo se torna escravo no Egito. Eles passam a servir ali a operação daquela nação como escravos. Nessa vem a história de... A resposta é Moisés. Nessa vem a história de... Isso, vocês conhecem a Bíblia. Vem a história de Moisés, aquele menino que foi ali. Uns falam que ele foi deixado à beira de um rio, outros falam que ele foi colocado e o cestinho dele parou onde era a filha do faraó. Eu vejo homens intelectos discutindo sobre isso, mas o que vai fazer diferença se ficou ali parado ou se foi no rio? O que importa é que Moisés cumpriu a mensagem dele, amém? Se ele foi a pé, se ele foi de Uber, se alguém deu uma carona, isso não traz importância, amém, amados? Por isso que pessoas se perdem nas discussões teológicas. Ou seja, Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Pergunta para o seu vizinho essa daí. Se ele não tinha, ele foi diferente, os próximos tiveram. Se de repente Jesus dá uma olhadinha, Deus dá uma olhadinha na ponta da língua, faz um umbiguinho nele, está tudo certo também, amém? Vocês creem nisso ou não? O que importa é que Moisés foi levantado para libertar o povo. Vocês também conhecem a história. Moisés passa o primeiro período, a sua primeira estação de 40 anos ali no Egito, mas algo queimava dentro dele. E aí passa-se a história, Deus no momento certo. É claro que isso tem muito mais profundidade, mas só para a gente ter um pano de fundo aqui, Deus na hora certa levanta Moisés, leva ele para o deserto. Ele tem experiências sobrenaturais, treinamento, aprendizado. Quem estava no culto domingo passado aprendeu sobre processos. Então Moisés passou pelo processo dele, até Deus dar ordem para ele retornar e libertar o povo. Até aqui tudo bem? Nessa era um grande desafio para Moisés, porque ele tinha que chegar diante do faraó e simplesmente liberar todo o povo, que fazia praticamente toda a operação serviçal ali do Egito. E aí a resposta são pragas, tá bom? E aí vem aquela parte exatamente, das pragas. E você lembra de cor cada uma delas? Eu não vou perguntar para você, porque eu sei que você sabe. Então as pragas vão vindo e o faraó vai tendo experiências, vai tomando aquela pressão. O próprio Deus enrijece o coração do faraó, mas chega um momento em que ele liberta o povo. Então o Egito estava ali, no Egito, o povo de Deus estava ali sobre o cativeiro. Então Deus manda nessa última estação que o povo de Deus fizesse um sacrifício de um cordeiro e jogasse nos umbrais das portas aquele sangue daquele cordeiro, um
um cordeiro perfeito. Então essa marca desse sangue, desse cordeiro nas portas das casas. Assim, na noite da 10ª praga, quando o anjo destruidor ia passar ali pelo Egito, as casas marcadas estariam protegidas. Amém? Repete assim comigo: eu e minha casa estamos protegidos. E aí nasce a Páscoa. Aí vem o coelhinho. Não, estou brincando, não teve o coelhinho. Aí Moisés liberta o povo. E essa transição, essa passagem da escravidão rumo à terra prometida se torna a comemoração da Páscoa. Amém? Ficou claro para todo mundo ou não? Não por coincidência, esse trânsito de uma escravidão que simboliza uma vida pecaminosa, escrava desse mundo que é que o Egito simbolizava, e essa passagem, essa caminhada de aprendizado, um pouco de desobediência, de rebeldia do povo até a terra prometida, simboliza essa passagem, esse trânsito. É tanto que lá em Êxodo, no capítulo 12, no verso 13, o texto diz assim: e aquele sangue nos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então a Páscoa se tornou para sempre um memorial para o povo judeu, ensinando ali esse povo sobre redenção, sobre dependência de Deus e sobre liberdade. Essa libertação, eles foram libertos de uma escravidão e eles comemoram essa morte do cordeiro, esse sangue derramado, esse sangue nos umbrais das portas, e essa transição do Egito rumo a uma terra prometida. Só que esse evento, ele não foi, por mais que ele foi magnífico, teve a sua amplitude, a sua magnitude, não passou nem perto do grande evento em Cristo Jesus. Não foi nem a sombra da preparação de algo muito maior que viria, a Páscoa definitiva, a Páscoa que é Cristo. Ficou claro esse pano de fundo, amados? E agora eu começo a pregar, amém? Com a ótica do Novo Testamento sobre a Páscoa, eu quero destacar 3 pontos aqui, para a gente ter essa profundidade da palavra. O primeiro é: Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Escolhe aí 3, 4 pessoas e fala isso para ela. Você vai sair daqui essa manhã com nenhuma sombra de dúvida sobre a Páscoa, e que em nome de Cristo Jesus isso traga um constrangimento em amor, para que você passe a comemorar a Páscoa todos os dias da sua vida. Amém? O sacrifício de animais, amados, no Antigo Testamento, ao qual nós falamos até desse evento da última praga, da 10ª praga, mas não só nesse, se você for contextualizar todo o Antigo Testamento, principalmente os livros do Pentateuco, os primeiros 5 livros, você vai ver que, claro que de cada modo, de cada jeito, mas Deus sempre trazia esse sacrifício de um cordeiro. Então já era uma forma de propagar Cristo, o grande cordeiro, quando a gente enxerga isso no Novo Testamento. Só que o sacrifício de animais, eles tinham uma ação temporária desse pagamento de pecado. Só que ele não podia remover, então ele tinha um certo pagamento temporário, mas não se removia o pecado. Então Jesus, que é o Filho de Deus, ele torna-se esse cordeiro sem defeitos, perfeito. Então ele oferece, Deus oferece o teu filho, ele entrega. Por isso que lá em João fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único.
O cordeiro que entregou ali, o primogênito que entregou ali, o cordeiro sem defeitos, de uma forma voluntária, de uma vez por todas e para sempre, amém? Se você quer ter base bíblica sobre isso, lá em João capítulo 1, verso 29, o texto diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em 1 Coríntios, Paulo também ressalta isso de uma forma muito forte. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, está aí junto na apresentação. O texto diz assim: pois efetivamente Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. O importante é você se autoconhecer e procurar entender o quanto isso te impacta. Por isso que o tema da mensagem é da tradição a resposta é a transformação. Da tradição a... Porque se não te impacta, parabéns, você é um bom tradicional, cumpre a tradição e entende que Páscoa é Cristo. Tradição. Agora, se isso não te impacta a um ponto de te transformar, toma cuidado. Se você entender que Ele tirou o pecado do mundo, Ele foi o sacrifício vivo por você, e efetivamente Cristo, como fala em 1 Coríntios 5, 7, efetivamente Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado, como nós escutamos uma mensagem do pastor Glauco, acho que uns 2 ou 3 domingos atrás, já fazendo uma introdução sobre isso. Cara, se isso não te impacta, se isso não gera uma transformação, uma mudança, um constrangimento em você, cuidado, você pode ainda estar na tradição. A Nina tem uma tradição para conosco na Páscoa. Ela faz o chocolatinho, passou a tarde inteira ontem, né, fazendo os chocolatinhos. Um era formato de controle remoto, o outro era formato de coração, o meu foi de bombom. O meu, gente, vocês querem que eu fale? Olha só, o meu tinha uva passas dentro, bombons com uva passas dentro e um chocolatinho trufado, e o outro era bombom com Nutella dentro, gente. Mas não é a tradição dela fazer esse chocolatinho e fazer o mapinha para as crianças encontrarem o chocolatinho, e depois cada mapinha está escrito as passagens de Jesus, o que Ele fez, e quando eles acham, eles falam que Jesus ressuscitou. Mas é o nosso momento ali em família, amém? Não é a tradição que vai te salvar, mas o relacionamento com o Cordeiro. O texto ficou claro que foi efetivamente Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado. Ou seja, Jesus cumpre toda a expectativa e as promessas do Antigo Testamento. Então na cruz Ele assume a culpa, a sua culpa do que você fez, do que os seus olhos fizeram, do que a sua mente fez, do que sua boca, bocas, né? Porque tem gente que fala tanto, parece que tem mais que uma. Não, calma. O que você faz, os pecados, as mentiras, as fofocas, Ele assume tudo isso, e Ele oferece a reconciliação sua para com Deus. Olha, isso que você faz, esse seu modo de viver, esse seu estilo de vida, não condiz com o relacionamento com Deus. Não adianta você estar a uma igreja, você fazer de repente o seu devocional, mas ele não ser verdadeiro. Se você não crê em Jesus Cristo e deixar Ele te transformar verdadeiramente. Então eu fiz isso, veio meu filho, Ele passa a ser um sacrifício vivo, e Ele limpa os pecados e Ele dissipa os pecados. Então Ele traz a reconciliação entre nós, pecadores, condenados, para com Deus. Você pode dizer um amém por isso? Então Jesus se torna o centro verdadeiro da Páscoa. Então o significado de Páscoa é Cristo.
Lembra que eu falei que o significado original da palavra Páscoa é passagem? E se você for buscar na sua memória dos versículos bíblicos, lembra que uma vez Jesus falou assim, ó, eu sou o... Vou dar a segunda chance para vocês. Eu sou o caminho. Jesus se torna uma passagem, e nessa passagem você vai ser purificado. Quando eu estava na quinta, sexta série, tinha uma passagem de purificação. Eu ia falar aqui, mas não vou falar não. Tá bom, vou falar. Era assim, ó, a gente fazia o corredor da morte, e aí ficava assim, ó. Vocês lembram disso ou não? Os caras mais... Os brabos mesmo. Não os caras que ficam andando com camiseta dos ursinhos carinhosos nas costas, mas os caras bravos mesmo. Aí tinha o corredor da morte. Aí quem passava era tapão, bicuda, oreada, peteleco, não era assim? Então esse era o batismo ali da época. Mas não é esse que eu estou falando, amém? Eu estou falando de Cristo. Jesus é o caminho, verdade e vida. Olha só que casamento. Se Páscoa, o significado da Páscoa é passagem, e Jesus é o caminho, nesse caminho você conhece a verdade, e nesse caminho você vive verdadeiramente. Então não se trata de rituais externos, não se trata da tradição, mas sim da transformação, porque se eu passo pelo caminho, eu sou transformado. Se eu não passo pelo caminho, eu continuo sendo o mesmo, mas agora com uma tradição. Receber Cristo Jesus como Cordeiro, igreja, é muito mais do que crer numa história. É muito mais do que os ritos externos, mas a entrega total a Ele é o que vai te tornar capaz de ter vida verdadeira. Se o primeiro ponto que eu quis falar é Cristo, nosso Cordeiro Pascual, o segundo ponto é que a Páscoa traz libertação e vida nova. Amém? Então repete comigo: Páscoa traz libertação e vida nova. Se você é o mesmo, você só é um tradicionalista. Porque a passagem por ele, assim como quando o povo hebreu deixou a escravidão e passou ali por aquele processo, eles tiveram uma transformação rumo a essa terra prometida. Cristo passou a ser o nosso êxodo, a nossa saída, a nossa fuga, porque através dele nós somos libertos da escravidão do pecado, do medo e da condenação. Você já deve ter passado por alguma circunstância da vida que você fala assim, cara, não tem mais jeito, não tem mais saída. Aí eu tenho que trazer uma palavra para você, êxodo, que significa a saída, a passagem, por algumas interpretações, que conecta a própria Páscoa. Romanos capítulo 6, verso 6 diz assim: sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Paulo escreve isso aos romanos muito conectado à saída do povo do Egito. Eles eram escravos, submetidos a uma orientação, submetidos a uma cultura, mas Deus liberta eles. Passa a passagem, a Páscoa, rumo a uma terra prometida. É o que Paulo está falando em Romanos para conosco agora, no pós-Antigo Testamento. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado. Páscoa passa a ser a crucificação, porque na passagem, quando você está passando pela verdadeira Páscoa, não apenas fica no corredor onde estão os ovos em cima da sua cabeça, mas quando você está passando por Cristo, Ele começa a te curar, te limpar, mostrar os seus pecados, mostrar os seus erros, e ali Ele começa o processo de cura, de transformação. Por isso que está escrito em Romanos isso: sabemos que o nosso velho homem foi crucificado, no meio desse caminho há uma cruz.
Por isso que Jesus, em um dos seus convites, ele fala: negue-se a si mesmo e siga-me, tome sua cruz e venha. Há um caminho de Páscoa para nós percorrermos, é um caminho de cruz. Vai te custar algumas coisas sim, não o preço da cruz, mas renúncias, sacrifícios, entregas, mudanças de hábitos, mudanças de comportamentos. E lá em Coríntios, o próprio Paulo também fala assim, ó, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, também está aí na apresentação. Assim, se alguém está em Cristo, quem que está em Cristo aí, não glória? Então, nova criatura é nova criação. As coisas antigas ficaram aonde? Lá no Egito, ficaram para trás, porque nessa passagem não cabe mais isso. Nessa passagem as coisas ficam para trás, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Páscoa também significa essa transição, igreja, de que eu era assim ontem, hoje não sou mais, porque não é uma vez que você fica pelo caminho. Esse caminho só vai terminar, igreja, quando nós chegarmos na Canaã. E não é a pracinha Canaã que tinha lá no bairro do Limão que eu morava, não. Quem era do Limão lá? Quem lembra dessa praça? Olha lá, os caras sabiam. Não é a pracinha da Canaã, não, tá? É a verdadeira Nova Jerusalém, igreja. De certa forma, nós ainda estamos num deserto, porque esse mundo é esse deserto que cansa, mas que está te moldando, que está te preparando. Cuidado para que nessa passagem do Egito para Canaã, você não construa o seu bezerro de ouro e perca o foco de onde você está indo. As pessoas estão perdendo o foco. Essa comparação do Antigo Testamento, de Moisés indo levando o povo, aí ele fala: não, vamos lá buscar Deus, calma aí, vamos subir o monte. A hora que ele volta, os caras não entenderam nada. Aí você está pregando, está ali, vamos lá buscar. Daí você olha, não, aí os caras estão fazendo da igreja um palácio. Não, vocês não estão entendendo nada, vocês estão construindo um bezerro de ouro. Vocês estão se perdendo no deserto. Só que cuidado, vira para o teu vizinho, cuidado. Muitos ficaram pelo deserto. Muitos ficaram pelo deserto. Então deixe que essa passagem sua, essa Páscoa, seja com Cristo carregando a sua cruz, e que as coisas velhas possam ficar para trás e que tudo se faça novo. Amém? Não é apenas uma mudança de status, não é uma mudança de ritos, mas é uma transformação de identidade. Moisés não estava caminhando com o povo só para mudar de cidade, mas ele estava desconstruindo uma cultura para renascer uma nova identidade em Deus. Essa é uma pergunta que você precisa se fazer em Cristo. Será que eu só vou na igreja ou estou num processo de reconstrução diária? Será que é só uma mudança de cidade ou de fato eles estão sendo transformados no deserto? Antes eram os escravos do pecado, agora temos que ser os filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo. Repete assim comigo, eu sei que vocês gostam de repetir. Não há como passar pela Páscoa e se manter a mesma pessoa. Se não é tradição, se não é só uma tradição. E o terceiro e último, diga: a ressurreição é a esperança e o amor eterno. Tem um ponto que poucas pregações eu escutei sobre. Muito se fala, presta atenção nesse ponto, porque talvez você possa estar nesse dia. Muitas pessoas falam da cesta, da morte de Jesus, da cruz, aí prega sobre o sacrifício e glória a Deus, amém? E depois é pregado sobre o domingo, ele ressuscitou, ele vive, glória a Deus por isso, amém? Simbolizando aí a cesta,
e o domingo, amém? Mas e o sábado? E o sábado? O meio é difícil, porque pensa lá na época, o grande cordeiro, o rei, está morto. E aí todo mundo ora, mas cadê ele? Por mais que Jesus veio falando nos últimos instantes, mas você vê, Pedro ficou perdido, chegou a negar Jesus, e cada um foi se dissipando. A própria história mostra que ao pé da cruz só estavam as mulheres. Judas não precisa nem falar. Às vezes você pode estar vivendo o período do sábado. O período do sábado traz as suas incertezas, traz os seus medos, traz as suas dúvidas. Será? Será que é isso? Poxa, mas foram 3 anos andando com esse cara e cadê ele? Ele morreu. O sábado, o meio, e eu tenho essa interpretação que simboliza essa passagem de fato, talvez do deserto, onde tem as guerras, os traumas, as tristezas, as traições, às vezes o peso, às vezes o sentimento de não suportar, mas a certeza que você tem que ter, meu irmão, minha irmã, é que o choro dura uma noite, amém? A alegria ela vem pela manhã. Então quando vier a dúvida dos, entre aspas, sábado, eu não estou falando do sábado do descanso, tá? Eu estou falando do sábado, o meio entre a morte e a ressurreição dele. Quando vier esse medo, que você canaliza a sua fé sabendo que amanhã é outro dia, que basta cada dia o seu mal, e que Ele ressuscitou e vive eternamente, amém? A Páscoa cristã, ela culmina na vitória sobre a morte. Então Cristo, Ele não permaneceu na cruz, e nem no túmulo. Ele ressuscitou no 3º dia, e essa é a garantia absoluta que você tem da sua salvação. Porque a garantia da salvação não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre a instituição, é sobre a ressurreição. Então não tenha dúvida da salvação. Você poderia ter dúvidas se dependesse do pastor, estaria morto. Se dependesse da estrutura, agora a salvação, ela dependia da ressurreição de Cristo, e ela aconteceu. Cristo vive. 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 14 diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E João, numa frase já presencial, João capítulo 14 verso 19, fala o seguinte: porque eu vivo, pois vocês... Essa é uma frase de Cristo. Porque eu vivo, vocês... Vira para o teu vizinho e fala: porque ele vive, você viverá. E esse ponto, igreja, não pode sair da sua mente. Você precisa sempre focar nisso, em todos os momentos, principalmente os de dificuldade, mas também os momentos bons. Mas momentos que podem te levar à tristeza, à desistência, ao medo, à insegurança, o que você tem que colocar na tua mente? Por isso que Paulo fala em Romanos do culto racional. Eu ia falar culto nacional, do culto racional, porque você tem que colocar em tua mente que o túmulo está vazio. Feche teus olhos por um instante, não estamos terminando, tenho mais 1h30 ainda aqui. Presta atenção. É só para você não se dispersar, presta atenção nisso. O túmulo está vazio.
Não há mais espaço para desesperança, para medo da morte, para algum peso de condenação. O perdão é real. O perdão vive em nosso meio. O perdão morreu para nos salvar, ressuscitou e vive. A vida que nos enche de fôlego, ela triunfa. O amor de Deus é a nossa herança, é a herança de todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E se você tem Ele como seu Salvador, dê um brado de vitória, aplauda forte a Jesus, pois Ele é o nosso Deus. Encerrei a parte 1, agora a parte 2. Não estou brincando. Qual que é a parte prática dessa história? O que cabe a mim então? Até então nós falamos o que cabe a ele, o que dependia dele, o que não era nem acesso a nós. Mas nós temos algumas ações fundamentais para viver a verdadeira Páscoa. É uma chamada para a prática da Páscoa, para você sair do tradicionalismo e ir para a transformação nessa passagem. O texto diz lá em João capítulo 1, verso 12: a todos quantos o receberam, quem o recebeu, diga aleluia. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Foi dado isso a você, um poder, uma autoridade de ser filho de Deus. Você não anda por aí como um comerciante, você não anda por aí como um professor, você não anda por aí como um homem da saúde, você não anda por aí como um empresário, você anda aí como um filho de Deus. Antes de qualquer nomenclatura terrena, você é filho de Deus. Mas e minha história, Jesus? O que eu já fiz? Aí é com Ele, o sangue dele pagou. É difícil para nós aceitarmos isso, sabe por quê? Porque nós somos orgulhosos. Examine a si mesmo. Receba Jesus como seu Salvador, se assim você não o fez ainda. Ore, entregue a sua vida para Ele, abrace o perdão, confesse os seus pecados, aceite essa graça, creia no sacrifício na cruz. Então esse é um ponto, reconheça e receba o Cordeiro. Mas eu não consigo, pastor, eu sou fraco, eu estou pecando. Receba o Cordeiro. Creia que Ele te salvou, creia que Ele pode te curar. É no caminho, você está no caminho. Dê passos para a libertação, amém? Dê passos para a libertação. Rompa com os hábitos ruins, com os pecados, com os relacionamentos, com as lembranças de crenças do passado, com o peso que te mantém ainda da sua história. Solta esse peso, porque Ele já cumpriu, Ele pagou os seus pecados. Se atente ao chamado de Deus para a sua história, de ser, a resposta é filho, de ser. João capítulo 8, verso 36, olha que verso libertador. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, curados, libertos. E aí você vai entrar nesse processo de, se você reconhece Jesus como o Cordeiro, como a verdadeira Páscoa, e você passa a caminhar com Ele nessa passagem que é o significado da Páscoa, Ele vai te transformando de glória em glória, de experiência em experiência. E aí você vai dando passos de libertação. Passos de libertação. Poxa, você fazer isso não faz mais. Ou o que você não fazia, agora você passa a fazer porque é importante.
E na caminhada da Páscoa, você sai da tradição e entra no processo de transformação. E esses passos de liberdade vai te levar a uma vida de compartilhar a esperança, a ressurreição. Porque agora já não é mais você que vive. Agora você passa a ser a Páscoa. Porque através da minha vida e da sua vida, Deus falou que nós faremos obras maiores. Então você passa a ser essa Páscoa, com o coração renovado, transformado. Você passa a testemunhar quem Ele é, você passa a viver com propósito, você passa a espalhar essa esperança de transformação, você passa a ser o mensageiro. E aí você começa a pegar pessoas, e a igreja é isso. A igreja é isso aqui, ó. Ninguém chegou sozinho. Alguma coisa aconteceu, alguém chamou, algum recado, alguma mensagem. Deus vai conectando um corpo. E aí Colossenses capítulo 2, verso 6 diz que, portanto, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim dai. Vocês estão aqui ou não? Então, igreja, hoje Deus te convida para sair da tradição e mergulhar num processo de transformação. A verdadeira Páscoa, você acabou de entender que não diz respeito ao ritual, mas que diz respeito à própria pessoa de Jesus. Propague Jesus, viva com Ele, ande com Ele, deixe Ele te transformar. Você já não vai falar como você falava antes, você já não vai mais ser quem você era antes, se você partir do princípio de andar com Ele verdadeiramente. Agora, se você não andar com Ele por esse caminho, você vai participar apenas de uma tradição. Não viva mais sob o peso de um passado. O sangue de Cristo te curou, te transformou, amém? Não aceite mais o cativeiro dos pecados. Em Jesus você é liberto, sarado. Você foi chamado para viver em liberdade como filho. Páscoa é a passagem pelo perdão, é a passagem pela fonte da vida, é a passagem pela esperança, é a passagem pelo amor incondicional, que transcende tudo. E se a maneira de amar, a maneira de Jesus amar, foi entregando a vida por você, você só tem uma resposta para dar para Ele: entregue a sua vida para Ele também. Amém, igreja? Feche seus olhos por um instante. Essa é a nossa Páscoa. Essa é a hora da tua análise. A Páscoa, queria já chamar os diáconos, presbíteros, pastores que vão ajudar aqui. Já podem se posicionar, por gentileza. Agora, alguns teólogos, eles posicionam que o cristão não tinha que celebrar a Páscoa, ele precisava celebrar apenas a Santa Ceia. E claro, é uma verdade, mas eu também posso fazer os dois. A gente celebra a Páscoa, a gente celebra, sente a dor e chora a morte, passa a tensão do segundo dia, mas ressuscita com Ele no terceiro dia. E é por causa da Páscoa que nós podemos ceiar hoje. É por causa da Páscoa que você pode ter o acesso. A ceia foi o símbolo deixado de Jesus pela morte e pela ressurreição. A ceia passa a ser a grande coroa de que eu entendi a Páscoa. Ele morreu por mim e agora eu vivo por Ele. Então eu ceio com meus irmãos, trazendo a memória, lembrando, celebrando que Ele morreu por amor a mim. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé, se possível.
Obrigado.